Se eu pegar uma garrafinha de água para vender, eu preciso saber tudo sobre a garrafinha? Não. Eu só preciso encontrar a pessoa que está com sede. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Fala Em, o podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que o convidado. E hoje é um dia extremamente especial, onde eu estou recebendo o meu grande amigo Orlando Carlos. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer a gente poder bater esse papo. Gratidão. Muito obrigado, Carlinhos. Tamo junto, Lucas. Tamo junto. O prazer é todo meu. Uma boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, né? E é uma honra para mim estar aqui, compartilhar um pouco das minhas experiências, da minha história e falar um pouco sobre vendas também, que é o que eu gosto de viver, né? Nasci dentro das vendas e com certeza vai ser um papo muito bacana aqui hoje. Incrível. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O nosso podcast ele é muito baseado num bate-papo. A gente se baseia muito nessa trajetória de entender a história por trás dos sucessos da vida. Por que eu falo isso? A gente teve... Quando a gente foi montar a lista para poder criar esse podcast, não tinha nada aqui, você conhece, você sabe que o espaço era um espaço vazio. Quando a gente montou a lista do podcast, eu falei para a Mônica, eu falei, nossa, caramba, que bacana. Eu montei a lista e eu vi que eu tô cercado de pessoas excepcionais. Então, tipo assim, isso é uma possibilidade incrível. É uma possibilidade que eu falei assim, poxa, a gente precisa aproveitar isso no podcast. E nada melhor do que esse primeiro momento do podcast, a gente poder compartilhar com as pessoas a vida, a trajetória, os momentos, que é marcante para cada um dos nossos convidados. E assim, Carlos, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta no sentido de qual é a primeira lembrança da consciência do Carlos criança? Cara, lembrança da minha consciência quando criança. É a primeira. O que você lembra quando você pensa assim, eu criança? O que vem na sua mente? Uma brincadeira, um momento, algo que você viveu que marcou muito? E detalhe, eu não estou falando da primeira no sentido, eu usando fralda. Sim, sim. No Sim, sentido, sim. eu era muito pequenininho, 1 ano e meio. Sim. Não, mas qual que é a primeira lembrança que quando o Carlos pensa em infância, o Carlos... Ó, eu vou... Me veio essa lembrança na cabeça aqui agora, que tem a ver com o que eu vivo hoje, que é vendas, né? Eu lembro da minha primeira venda. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. O meu pai, ele sempre foi empreendedor, né? Então ele sempre teve negócios diferentes a vida toda. Já teve sacolão, quitanda, né? Sacolão, mercadinho, loja de material de construção, enfim, diversos ramos diferentes, né? E eu lembro que eu tinha 6 para 7 anos, pivetinho, e meu pai tinha um sacolãozinho de bairro, né? Ele ia no Ceasa uma vez por semana, comprava lá um pouquinho de tudo, né? Colocava nesse sacolãozinho, vendia. E eu não sei o que aconteceu, que meu pai precisou sair. E eu sempre acompanhava ele, né? Eu, meu irmão também. E meu pai precisou sair e falou pra mim, falou, ó, cuida aqui um pouquinho, daqui uma meia horinha eu volto. Aquilo ali custa tanto, X, Y, foi falando. E tinha um balde cheio de maço de coentro. Cheio, né? E o maço de coentro você compra ele, não sei quanto que custa hoje, mas sei lá, deve ser R$ 1, R$ 2, né? E é um massinho, né? E tinha um balde cheio. Meu pai falou, ó, o maço de coentro é 50 centavos na época. Eu, tá bom. Passou ali uns 10 minutos, né? Eu no caixa lá do... Imagina, uma criança no caixa do sacolãozinho. E entrou um rapaz, pegou algumas coisas e tal, beleza. Na hora de pagar, eu cobrei certinho o que ele tinha pego, né? As outras coisas. E na hora do coentro, ele falou, eu quero pegar um maço de coentro, quanto que é?
Aí eu falei, 50 centavos. Aí ele foi e pegou um massinho. Aí eu falei, não, moço, pega o quanto? Eu falei pra ele pegar o balde todo Levar o balde e de coentro. levar o balde por 50 centavos. Meu pai falou, tem certeza, é isso mesmo? Eu falei, é. Meu pai falou que pode levar. E ele levou. E eu lembro que meu pai, quando voltou, ficou, nossa, nervoso. Ou seja, aquela foi a minha primeira venda, né? E a minha primeira venda foi com prejuízo. Mas assim, aprendi, né? Aprendi muita coisa nessa venda aí, né? E realmente as coisas que a gente mais aprende, né, no decorrer da vida, são as coisas que normalmente a gente ou erra, né? Ou faz alguma cagada, né? Linguagem popular, né? Faz alguma cagada aí. É aquele erro que te leva ao acerto, né? E você não esquece mais, né? Então, eu tenho essa memória aí de infância que foi bem marcante para mim, né? Foi minha primeira venda e meu primeiro aprendizado, né? Nesse sentido, né? E foi quando criança ainda, né? Tive essa oportunidade. E o Carlos, ele era uma criança que ele era mais ligado na brincadeira, no Nossa, sentido de, demais. tipo, brincar na rua, era um negócio... Demais. A minha vida era pipa. Adorava soltar pipa, cara. Gostava. Nossa. Minha mãe, eu vi o portão aberto, tchau. Caía no mundo pra correr atrás de pipa. Tchau. Só fazia assim, vovó. Vovô e vovó vinha lá, jogava uma moedinha na mão, pum, tchau. Atrás de Minha pipa. vida era essa, minha vida era pipa, né? E isso, é assim, o Carlos, quando lembra dessa questão de vida na pipa, né? Hoje é uma coisa que a gente quase não pode ver. A gente ainda vê, principalmente pipa, mas das grandes maioria das brincadeiras que quando a gente vinha de infância, hoje é mais difícil, carrinho de rolemã nem pode mais, enfim. E o Carlos nessa fase pipa, o Carlos ele era uma pessoa de realmente passar, mano, uma criança de passar o dia inteiro na rua. O dia todo, cara. O dia todo. Eu saía de casa, quando não tinha aula, eu saía de casa 8, 9 horas da manhã e voltava para casa às 5, 6 da tarde, anoitecendo. Voltava só para almoçar, enchia a barriga e saía. Era basicamente isso se a mãe isso. chamasse. Se a mãe não Se a chamasse mãe pra não almoçar, chamava, passava ficava o dia lá. inteiro na Se rua. a mãe chamava, ficava lá. Né? Isso. Perdi as contas de quantas vezes minha mãe foi me buscar à noite na rua. Caramba, Né? Carlinhos. Às vezes perdia a noção do horário, né? E lá ia ela, né? Ou com chinelo na mão, Voltava na base da Havaiana. ou na base da Havaianas, ou um pedacinho no quintal que eu cresci tinha um pé de chá-cidreira, né? Uhum, Não lembro como que é o nome da planta em si, mas acho que é cidreira mesmo, né? uhum. Aquilo ali, meu amigo, ardia, hein? o chá eu não lembro se era bom, mas A varinha a vara cantava. ardia. Ixi, você tá doido. E em que momento, você comentou que com 6 anos você fez a sua primeira venda, em que momento o Carlos passa dessa infância para querer trabalhar? E aí, quando eu faço essa pergunta, para todo mundo eu gosto de trazer o ponto de vista independente se por necessidade, só para ter seu dinheiro, mas em que momento isso começa a despertar no Carlos de falar assim, pô, preciso começar a correr atrás do... Sim. Tipo... Cara, os meus pais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles sempre foram assim, sempre me incentivaram muito, né? Não só meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né? Eu e mais 2, somos em 3. E eles sempre incentivaram a todos nós a trabalhar desde cedo, né? E pelo fato do meu pai ser empreendedor, né? Ter passado por diversos negócios, tentado diversos negócios aí no decorrer da vida dele, né? Nós crescemos nesse meio empreendedor também. Então, esse incentivo dos meus pais sempre foram no sentido de seguir os passos, né? E meu pai, eu lembro que o meu primeiro contato, assim, com um trabalho mesmo, né? Eu tinha ali cerca de 12, 13 anos, né? E o meu pai me colocou para soltar panfleto na rua,
né? Ele tinha uma pequena corretora de plano de saúde e eu era panfleteiro dessa corretora, né? Ele me pagava lá, não vou lembrar agora, mas uns R$ 50 por dia, né? E eu soltava o panfleto ali na região, né? Da onde era essa corretora, né? E aquele foi o meu primeiro trabalho. Por que que eu quis trabalhar, né? Foi uma das perguntas que você fez, né? O que te levou a isso? Bom, independência financeira, né? Eu não queria depender de ter que ficar pedindo dinheiro para meus pais. Então, quando minha mãe me incentivou, olha, quer ir trabalhar com seu pai? Vai, né? Nossa, não pensei duas vezes, só fui, né? E ali começou a minha jornada, né? De independência financeira, né? Eu mesmo comecei a correr atrás do meu próprio dinheiro. E não era porque era a empresa do pai que as coisas eram bagunçadas, negativo, tinha horário para chegar, horário para sair, tinha meta, então tinha lá 1.000 panfletos, meu pai sabia, né, em quanto tempo demorava para se soltar 1.000 panfletos, né? Então se eu demorava um pouco mais do que a média, do que os outros panfleteiros, por exemplo, ele já puxava a minha orelha, né? Então tive literalmente que trabalhar. Foi Não tinha que Não, se tinha que esconder, trabalhar, não. não tem essa de filho do dono, não. Era debaixo de sol e tava lá. E depois de um tempo, aproximadamente um ano, né, fazendo isso, soltando panfleto, eu virei office boy, né, office boy, né, dessa corretora. Então eu ia para São Paulo, já com 14 anos, né, eu ia para São Paulo e voltava para Carapicuíba na época. Fazia esse trajeto todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, né? Em alguns momentos, mas normalmente uma vez só no dia ia e voltava, né? E então assim, tive essa liberdade. Hoje em dia, pais de filhos com 13, 14 anos é Não. raro, né? Deixar. E na minha época, meus pais confiaram em mim, né? Falou, não, pode ir, né? Eu já estava há um ano trabalhando com eles, né? E tive essa liberdade, esse voto de confiança, né? E trabalhei 2 anos de office boy, né? E logo em seguida meu pai me introduziu nas vendas da empresa, né? Então, junto com ele, junto com meu irmão, tinha uma outra vendedora também que trabalhava com nós. Fazíamos as vendas ali dos planos de saúde, né? E fui treinado por ele, treinado pelo meu irmão, né? Meu irmão já era um pouquinho mais velho, então já tinha um pouco mais de experiência. E foi muito bom, né? Foi muito bom, fez com que eu me apaixonasse pelo mercado de vendas, né? Foi ali que eu descobri que é, tudo era possível através das vendas, né? Eu via as coisas que meu pai conquistava, via a liberdade financeira que eu estava conseguindo, né? Então eu olhei aquilo e falei, bom, é isso que eu quero para minha vida, né? Vendas. E assim foi. E assim, né, trazendo um ponto de reflexão, seu pai demorou 6 anos para te dar outro emprego depois do caixa da Quitanda, né? Ah, Com rapaz. 6, depois ele só te contratou com Né? 12. Foi, tem um gap aí, né? Tem um tempinho, não. Vamos deixar mais um momentinho aí para. Tem um gap aí, né? A única coisa que eu vendi depois disso foi pipa e linha, né? Quando eu não queria mais, aí eu vendia. Mas, Carlos, brincadeiras à parte, trazendo para esse momento que você comentou, né, dessa questão que você trabalhou todo esse período com seu pai, você viveu as suas primeiras experiências profissionais com o apoio e o suporte, né, da sua família, estando perto. E isso reflete muito, quem conhece vocês sabe da proximidade de todos vocês. E, e também traz para um outro ponto, Carlos, que você falando sobre isso, sobre vendas, né? Aí traz também você falar da questão de plano, de vender plano de saúde, enfim. Só que vocês foram inseridos muito novos, então vocês começam a viver momentos profissionais também novos, né? Vocês começam a ter isso que você falou de, pô, eu tinha uma certa independência de, mano, sei lá, ter o meu carro, ter minhas coisas numa velocidade diferente da grande maioria, porque assim, a gente está inserido numa, vamos dizer, uma região que o pessoal demora um pouquinho mais de tempo. Sim. Por causa das condições normais vamos dizer assim, do nosso cotidiano. E quando vocês são inseridos muito cedo,
também vocês já têm essa busca muito cedo, né? Sim. Desses resultados diferentes. E aí o que me leva à próxima pergunta no sentido assim, cronologicamente falando, quando você começa a efetivamente falar, pô, eu tenho, sei lá, 18 anos, eu me descobri nisso aqui, e qual que é o próximo passo? O que o Carlos olhou e falou assim, poxa, e aqui no podcast a gente sempre tenta trazer para essa vertente de como você sentiu isso, como você, putz, eu vou fazer isso aqui. Uhum. Igual você falou, poxa, eu sou apaixonado. Mas como que, pô, não, o dia a dia me transformou e fez eu me apaixonar. Uhum. Eu costumo dizer, né, que é igual um relacionamento. Tem às vezes que você bate o olho ali, você tem seu primeiro amor. Nossa, bateu o olho, encantou. Sim. Só que você precisa batalhar para conquistar, mano. Porque senão também não Sim, adianta. sim, sim. Só que também tem aquela vez que você gosta. Só que você vai convivendo, você vai entendendo que, mano, você transforma o gostar em amar. Uhum. E eu acredito que em tudo é assim quando a gente tem essa sensação. Então, eu sempre gostei de falar. Eu gostava de falar até chegar ao ponto de amar falar. Sim, sim, Então, sim. que momento vira essa chave na cabeça do Carlos Sim. de falar, meu, isso aqui eu quero fazer pra minha vida toda? Ó, é assim, é muito relativo no seguinte, no sentido, né? É muito relativo no sentido de gostar e precisar. Em alguns momentos, eu precisava vender. Isso para se manter, né? Você tem ali seus compromissos da vida. Então você precisa vender. Se você não vender, você não ganha. Ponto. Você não tem a opção de gostar ou não, meu amigo. Em alguns momentos você vai estar numa situação que ou você vende ou você perde, né? Uhum. Deixa de ganhar, enfim. Então, a paixão que eu sinto sobre vendas é a mesma paixão que eu digo quando, por exemplo, eu ganhei o meu primeiro brinquedo. Quando eu ganhei o meu primeiro brinquedo. Aquele brinquedo foi ganhado. Eu olhei e achei o máximo. Só que, às vezes não era o brinquedo que eu queria. Às vezes eu queria um brinquedo um pouco maior, um brinquedo diferente. E eu olhava aquilo e eu lembro dessas memórias que eu tinha, né? Falava, poxa, mas como que eu consigo aquele outro brinquedo? O que eu preciso fazer para aquele outro brinquedo? E agora, adulto, eu sei o que precisa ser feito, né? Um carro, você tem um carro X, o que você precisa para ter o carro Y? Você precisa de dinheiro, meu amigo. E qual que é o caminho mais rápido? É vendas. Então, eu identifiquei isso muito cedo, né? Meu pai identificou isso muito cedo, meus irmãos identificaram isso muito cedo, né? Que o melhor caminho para você se satisfazer na vida, né? Seja com bens materiais, com experiências, com viagem, você precisa de dinheiro e o caminho mais rápido para você chegar até o dinheiro é o que? É como? É vendas, né? Então gosto de vender, né? Eu gosto das vendas, né? Mas eu gosto muito mais do que a venda me proporciona. Mais tempo com a minha família, né? O carro que eu gostaria de andar, a casa que eu gostaria de morar. Né? Eu gosto muito mais dessas outras coisas do que da própria venda. A venda ela é uma ponte, Um né? mecanismo, né? É um mecanismo, né? Quem que gosta, por exemplo, você perguntar para um feirante que está debaixo de sol, feirante lá no Ceasa, você sabe que esses caras é tudo rico, né? É tudo rico. Esses caras é tudo rico. Não tem um pobre ali dentro. Mas pergunta para qualquer um deles: você gosta de ficar aqui debaixo do sol o dia inteiro? Ele vai falar que não. Ninguém gosta de ficar debaixo do sol o dia inteiro, suando litros. Enfim, do que ele gosta? O resultado Ele que ele gosta do tem resultado através final. daquilo. Então, assim, o ficar debaixo do sol é só um preço a ser pago, né? É o que a venda pede para ser pago, né? Então, gosto das vendas, mas é sempre pro resultado final, né? Ninguém é uma máquina, né? Quem que gosta de vender o tempo inteiro? É máquina automática, né? Máquina de refrigerante. Aquela máquina, ela adora vender, ela foi programada para isso, né? Nós somos seres humanos, né?
Então, Carlos, traz para um ponto de reflexão que quando você fala nessa condição e nesse mecanismo, uhum, me traz um ponto de reflexão que eu acho que é interessante indagar, não no sentido de ser contrário, mas indagar no sentido de pontos de vista. Então, dentro desse panorama da venda, a venda ela está atrelada ao resultado, maravilha, pô, o caminho mais fácil. Mas você concorda que esse ganho mais rápido, ele também não está atrelado a uma técnica muito específica para ser aplicado? Porque senão acaba sendo um negócio que, tipo assim, vou dar um exemplo. A pessoa tá assistindo a gente, ela fala, beleza, eu vou fazer isso porque é o jeito que eu vou ficar rico mais rápido. E esse rico mais rápido, tô dando um exemplo, muitas vezes a pessoa acha que não tem um trabalho envolvido, porque para vender você tem uma técnica, você tem um trabalho, você tem um estudo, você tem uma dinâmica de preparo para fazer acontecer. Porque, tipo assim, sim, vendedor, eu costumo dizer que é um negócio assim, todo mundo vende algo. Todo mundo. Todas as pessoas. Ah, eu não vendo algo. Se, por um exemplo, se você trabalha CLT, você está vendendo sua hora. Se você perde tempo com pessoas que não te acrescentam nada, você está desperdiçando, entregando gratuitamente algo para aquela pessoa, que é seu tempo. sim, Então, sua energia. Então, tudo isso tem um preço. Então, todo mundo negocia a venda e a compra sim, dessas questões. Mas quando você trouxe dessa forma, não vale indagar para o sentido de olhar e falar assim, poxa, mas isso depois dessa experiência disso, ter aprendido isso, ter vivido isso, é o caminho mais rápido. uhum, Mas é um caminho mais rápido para quem tem processo, técnica e passou por algumas experiências que formam isso. sim, Correto ou não? Ou na sua corretíssimo. cabeça você acha assim, não, poxa, se eu pegar para vender qualquer coisa, eu vou vender, mas porque você tem a técnica. Agora, se eu chegar e falar para você vender um negócio que você nunca vendeu, não conhece, não sabe como funciona, Sim, você não tem, talvez aquilo ali não seja o mais rápido. sim. Ó, né, assim, é possível um bom vendedor vender qualquer coisa, mas não é possível qualquer vendedor ter sucesso. No sentido do seguinte: vendas é, nada mais é do que você solucionar o problema do outro. Uhum. É isso. Até um caixa de supermercado tá vendendo. Ah, mas só tá recebendo dinheiro. Não, ela tá aquela caixa de supermercado, ela tá solucionando o problema do dono do supermercado em receber pagamento, enfim. Então, assim, tudo que se diz respeito a vendas, para mim, é solução de problemas. No momento que você encontra o problema ideal para você, pode parecer estranho, mas quando você encontra o problema ideal para você, é a hora que você começa a ter sucesso. E eu descobri que, para mim, quando se trata de vendas, o meu problema ideal está relacionado a imóveis. Eu tenho conhecimento, né? Trabalho já há anos nesse mercado, então eu conheço as falhas do mercado, eu conheço as dores dos clientes, eu conheço a maior dificuldade que a pessoa tem na hora de comprar um imóvel. Então eu já tenho a solução daqueles problemas. Então, no momento que o cliente senta na minha frente ou vem conhecer o imóvel comigo, fica mais fácil. A venda é natural, não fica aquela venda forçada. Ela flui. Ela flui, né? Mas por quê? Porque você tem já aquele know-how de resolver problemas. Não é simplesmente só vender. Se eu pegar uma garrafinha de água para vender, eu preciso saber tudo sobre a garrafinha? Não. Eu só preciso encontrar a pessoa que está com sede. Pronto. Eu vou resolver o problema da sede dela. Eu não preciso ficar falando muito da garrafa, né? Então, assim, eu vejo vendas muito nisso, né? Não, Em solução de problemas. e quando eu trago a indagação, é mais no sentido de trazer o ponto de vista da perspectiva de olhar e você acabou de comentar, traz muita clareza no sentido de observar, como você observar e entender a dinâmica. Como você falou, poxa,
quando o cliente chega lá, eu sei as dores, eu sei, então, tipo, tem uma técnica envolvida, Sim. tem um processo envolvido. Igual, por um exemplo, quando você citou que seu pai colocava vocês para panfletar, era uma técnica de aquisição que ele utilizava. Sim. Então, ele não ia pagar vocês só porque vocês eram filhos. Ele ia colocar vocês para fazer porque era uma técnica que ele utilizava para aquisição de novas possibilidades de venda para ele. E acho isso importante para trazer para o segundo momento, que é quando o Carlos entende nesse processo de vendas que acabou a fase adolescência Uhum. e vira para a chave adulta das responsabilidades que essa carga nos traz. Sim. Em que momento foi para o Carlos essa virada de chave? Cara, a minha virada de chave, eu posso te falar que foi. Minha virada de chave, eu posso te falar que foi. Eu tive um emprego CLT. Uhum. Esse emprego ele durou 3 meses, né? Vou encurtar bem a história aqui, mas eles me. Eu fui contratado para trabalhar no salão do supermercado Extra, vendendo o cartão de crédito deles. Oferecia, sabe? Essa galera, vamos fazer o cartão da loja, tal. Era basicamente isso, né? E eu cheguei lá, a moça falou, a chefe, né? Falou, ó, a meta aqui é você fazer 70 cartões por mês, né? Ou seja, daria. 2, 3 por dia. É, Se você trabalhasse basicamente, todo dia. Então, basicamente. Então, assim, ela falou, a meta é essa, mas a meta mínima é 30. Ou seja, seria um por dia, né? Se trabalhasse todos os dias, mas tinha uma folga na semana, um cartão por dia, né? Basicamente, você estava dentro da empresa, funcionário normal. E eu entrei lá, eu já tinha a experiência de vendas, né, dos planos de saúde. E eu lembro que no meu primeiro dia, eu rodei a loja, aí tinha mais 4 vendedoras, né? Uma delas, eu lembro, foi bem simpática comigo e tal, me deu umas dicas, falou, ó, fala isso e isso pro cliente, tal, tal, tal. Você vai ver que você vai começar a fechar. Fica aqui no eletro, né? Que tinha parte do eletro da loja e televisão, geladeira, tal. Então o pessoal do cartão ficava sempre perto, porque normalmente é nesse tipo de compra que as pessoas precisam do cartão. costumavam comprar em cartão, né? Ela falou, ó, fica aqui e tal e você vai ver que você vai fechar o primeiro rapidinho. Só que não me desceu, sabe? Falei, poxa vida, eu preciso de alguma coisa a mais, né? Porque eu sempre aprendi com meu pai a servir, né? Meu pai ensinou muito isso pra nós, né? Falou, olha, você não chega vendendo, você serve o cliente, pergunta o que ele quer. No caso dos planos de saúde, não sai oferecendo todas as operadoras que tinham, né? Primeiro você entende se a pessoa tem condições daquele plano X, daquele plano Y, se é interessante para ela mais próximo da casa dela, ou se é mais interessante para ela um atendimento na cidade vizinha. Enfim, você tem que entender a necessidade do cliente. E pensando nisso, eu lembro que no primeiro dia eu fui pro setor de pneus do supermercado. E o que eu fiz? Eu não oferecia cartão de crédito. Eu entendi um pouquinho de pneu, porque já tinha carro na época, né? Então entendi um pouquinho. Eu ficava ali ajudando as pessoas que procuravam pneu. Ah, onde que tá o pneu 165, 75, 60? Opa, tá aqui. Eu ficava lá, ajudando. Com a camiseta do Extra e ali, ajudando as pessoas. No final, ajudava a pessoa, atendia bem atendido, sem pedir nada em troca. E no final, falava pra pessoa, posso pegar um carrinho para você? Pode. Ela ia lá, pegava o carrinho, colocava o pneu. No final, falava, olha, eu não sei se você já tem o cartão da loja, mas se você comprar os pneus pelo cartão da loja, você consegue parcelar até 24 vezes sem juros nenhum, tá? E anuidade gratuita. Ou seja, o dinheiro que você gastaria agora, você pode usar para você fazer outra coisa, passear com a família. E se você fechasse o cartão, você me ajudaria muito. Porque eu tenho uma meta aqui e hoje eu preciso bater essa meta, estou precisando de mais. A pessoa fechava. Por que a pessoa fechava? O sentimento de reciprocidade. Eu ajudei a pessoa a procurar o pneu.
eu dei especificação sobre o pneu. Ó, tá vendo esse S aqui? Quando esse S tá no pneu, quer dizer que é pneu para chuva, ele é bom para chuva. Então, se você mora numa região que chove muito, ele é melhor. Se esse S, quando não tem esse S, ó, é um pneu mais para estrada de terra. Se for estrada de terra, ele vai ter uma durabilidade maior. Então, enfim, assim, eu explicava tudo sobre o pneu. Então, no final, a pessoa ficava aquele Não tem sentimento, como. poxa vida, ele me ajudou, né? Eu preciso ajudar ele, né? E a maioria das pessoas que eu atendia, né? O atendimento era demorado, mas cada 10 fechava com 7, 8, né? Enquanto as meninas que ficavam no eletro, a cada 10 fechava um, às vezes nenhum, né? Porque você já chega pedindo, né? Poxa, vamos fazer o cartão, dá o seu RG, vamos lá. E eu já não, eu já chegava ali servindo, né? O que eu aprendi com meu pai dentro dos planos de saúde. E tive sucesso lá dentro, né? Eu lembro que a meta era 70 cartões, eu bati 70 cartões na primeira semana. Caramba. Na primeira semana. Aí na segunda semana a chefe me chamou, né? Chamou as vendedoras e falou, ó, dá algumas dicas para elas, tal. Você é bom de venda. Aí eu falei, não, enfim, né? Dei a dica para todo mundo, mas ninguém executou. As pessoas têm preguiça, né? De fazer o que precisa ser feito, né? Por mais que às vezes é muito simples, né? E então assim, foi uma experiência muito boa assim que eu tive que eu guardo na memória até hoje, né? E foi uma escola, mais uma escola para mim, né? Aprender a servir, é servindo que você tem um resultado, né? É servindo que você vai colher o resultado. Basicamente isso. E voltando, Carlos, só para a gente trazer o conceito de o quanto isso foi impactante também para você, igual eu comentei, né? Virar essa chave no sentido de, igual você falou, foi um período muito curto e foi a sua única experiência CLT. Sim. Aí quando você sai, a decisão de não vou mais ser CLT, agora eu vou construir a minha trajetória. Sim. Bom, como que você teve sucesso vendendo os cartões de crédito e você não ficou lá? Justamente depois de quando estava próximo do terceiro mês, né, que eu estava lá no supermercado, eles me ofereceram um cargo de gerente, justamente o gerente do setor de cartão de crédito. A minha chefe, ela iria para o supermercado maior, que na época era o Extra de Carapicuíba, e eu ficaria como gerente na loja de Cotia, né? E naquela mesma semana que me ofereceram, né, esse cargo, o meu pai e o meu irmão me chamou para corretagem, para vender apartamentos, né, na época, né, apartamento e loteamento, né? E assim, foi uma decisão difícil, porque eu ia ter que sair do garantido e ir pro duvidoso, né? Só que ao mesmo tempo eu tava vendo, né, o sucesso que o meu irmão tava tendo, meu pai, enfim, os dois ali me chamando, né? Falei, bom, tenho que ir, né? Eu tenho que vou usar tudo isso que eu aprendi nesses anos. Se tá dando certo para eles, vai dar certo para mim, né? E eu fui, saí do supermercado. 3 meses ali já ia ter, basicamente eram os 3 meses de experiência, né? Já ia efetivar já com um cargo maior, mas eu optei ir pro mercado imobiliário, né? E ali foi o meu primeiro contato, né, com o mercado imobiliário. Tive um contato antes, mas foi muito breve, né? Não, nem conto. Mas ali foi o meu primeiro contato real, né? Foi quando eu entrei e não saí mais, né? Tentei outras coisas, mas Deus sempre me colocou de volta no mercado imobiliário, né? Eu já entendi o recado, né? E sou feliz, né? Sou feliz hoje com isso. Então, assim, essa transição, né? Essa transição foi bem importante. Foi bem importante porque eu tive que colocar na balança justamente o certo pelo duvidoso, né? Mas aí eu aprendi que o duvidoso só vai ser se eu deixar. Se eu aplicar tudo que eu havia aprendido, né? Ele não vai ser Não duvidoso. vai ser duvidoso, se torna certo, né? E é o que eu vivo até hoje, né? E incrível, Carlos, tudo isso. E tem um momento nesse processo que a gente mistura, né? Vamos dizer assim. Eu costumo brincar que foi até uma fala que a Mônica teve esses dias falando sobre
ela ter uma empresa, né, há um determinado tempo, que é desde quando minha filha nasceu. Que você precisa cuidar, você precisa ser responsável. Você chega num momento da vida, Carlos pai. Sim. 2 filhas, padrasto de mais uma menina. Ah, como é esse novo momento para o Carlos, chegando a essa questão de agora olhar e falar, peraí. Cara, eu sempre, assim, desde adolescente, né? Às vezes com os amigos, assim, a gente comentava, você quer ser pai de menino ou menina, tal. Eu sempre tive certeza que eu seria pai de menino. E veio 2 meninas e uma enteada. Só meninas, né? Meu irmão foi a mesma coisa. Meu irmão foi 3 meninas, né? Na família. Então meus pais só têm netinhas, né? E, e assim, cara, por mais que eu queria menino, quando nasceu a minha primeira filha, cara, assim, foi uma transformação, né? Foi uma transformação pra mim, né? Muda totalmente a vida, totalmente a cabeça, né, do pai, né? Não sei se você foi assim, mas pra mim cara, não sei explicar, mas a gente muda, né? Parece que aquela alma que vivia dentro de você, parece que ela, sei lá, se transforma, né? É de fora, é de dentro pra fora, né? Não é de fora pra dentro, ou seja, não é o fato de ter tido filho, né? Aquilo ali mexe de dentro pra fora e mexeu muito comigo, né? Questão de responsabilidade, né? Amor também, né? E, cara, sou muito grato, né? A tudo que aconteceu, né? Muita gente falou, poxa, mas quer ter filho agora, né? Filho jovem, espera mais um pouco. E fui contra todo mundo e não me arrependo nem um pouco, né? Pra mim foi na hora certa, sabe? Carlos, trazendo um pouco também para essa relação, você e toda a sua família sempre foram muito próximas, né? De estar todo mundo sempre junto, de estar todo mundo Sim. sempre trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, vocês Uhum. estão sempre juntos. E isso é uma condição muito engraçado no sentido de proximidade, que todos vocês, assim, de certa forma, seguiram uma linha muito parecida, né? Tipo, mesmo que não seja com a venda, mas empreendendo, e, ou com a venda e empreendendo em outras dinâmicas. Sim. E, e sempre teve essa condição muito assim, no sentido de correr atrás. Então, vocês sempre foram muito nesse sentido de se é esse o objetivo, o meu objetivo é esse, eu vou correr atrás. E aí tem a questão também de. É, você falou que sempre já fez outras coisas, mas também acredito que, e me corrija se eu estiver enganado, vendo a vivência das pessoas próximas de vocês. Uhum. Família, de ver dessa forma. E esse novo momento, ele é muito mais recente. Uhum. Vamos dizer, tipo, sei lá, uns 5 anos pra cá. Uhum. Porque quando a gente pensa nas meninas, as meninas estão com quantos anos? Ah, eu tenho a Nicole, ela tá com 5, vai pra 6. Tenho a Diana, tá com 3, vai pra 4, né? E tem a Giovana, que é minha enteada, tá com 20, né? 20 anos. Ah, e é isso que, tipo assim, as suas sobrinhas também, elas são muito próximas da idade, a mais nova é mais perto da, Sim, da, da Nicole. da É. Nicole. E quando você comentou, né, não, meu pai só tem neta, mas a gente sempre vê lá, bicho, mano, todas É. elas, tipo, adorando estar na casa do vô e da avó e tal. E vem o momento também no sentido de tentar novas áreas, tentar novos ares para esse momento de vendas. Era a mudança, era a possibilidade. O que move o Carlos nesse sentido de ir nesse movimento, Uhum. dessa busca de algo novo também para se Sim, mexer nesse sentido? sim. É assim, tudo envolve a paixão pelas vendas, né? É, e a paixão, ela esfria. Se você deixa chegar ao ponto, deixa não, é natural, tá? É natural. Chega uma hora, você cansa, né, de fazer determinada coisa, até às vezes um trabalho manual, mesmo que você faça
aquele movimento repetitivo, tá tranquilo, não tá doendo, tá de boa, mas vai chegar uma hora que seu braço vai começar a pesar, enfim. E as vendas necessitam, né, de mudança de tempos em tempos para você nunca perder aquela paixão, né? Aquela paixão é aquela faísquinha que tem lá dentro, que algumas pessoas chamam, por exemplo, de persuasão. Quando você não está persuadindo da maneira correta, é a hora que você consegue fechar menos negócios, fecha menos contratos, né? Vende menos, né? E quando você muda o ar, né? Quando você muda ali o produto, muda uma estratégia, não vai deixar de ser vendas, mas você muda o ambiente, você muda o lugar. Às vezes o ambiente não é nem o físico, é o mental, né? Então você muda aquele ambiente, seja físico ou seja mental, você volta a ter aquela paixão, né? Tem aquela faísquinha ali que te ajuda a vender cada vez mais. Então a mudança ela é necessária, né? Então em alguns momentos na minha carreira eu mudei, migrei para outros mercados, migrei para outros tipos de produto, né? E foi muito bom, não me arrependo de nenhum deles. Todos funcionaram até o momento que dava. Não quer dizer que, bom, parou de vender, você fracassou. Não, negativo, cara. É só a mudança de um novo ciclo, é só a mudança em busca daquela faísquinha de novo, né? Muito disso que você está falando tem inclusive essa a nossa aproximação, né? Sim, Fomos sócios em um projeto no sentido de vender, porque a gente, mano, a sim, gente acreditava e correu atrás para fazer isso acontecer, né? sim. E Carlos, entrando nessa questão agora, eu acho assim, de empreender, de vendas, de família, eu acho que não tem como a gente não falar, né, durante esse processo do seu irmão, do Vitor. Sim. E aí eu queria não te perguntar agora, mas eu gostaria de te ouvir no, nessa linha de retrospectiva, trazendo para o momento atual, mas que você contasse para a gente como o Carlos está. Sim. Então, assim, eu sei que pode parecer que a gente está indo muito, mas é o que eu falei para você, a ideia nossa de trocar ideia, de ser leve, Uhum. mas a gente compartilhar aquilo que a gente tem no Sim. sentido de exemplo, no sentido de compartilhar o que a gente tem como história, o que a gente tem como base, o que a gente tem como crença, como entendimento, para que isso leve transformação, leve mensagens, leve. Então, assim, nesse momento eu acho que eu fazer uma pergunta eu posso acabar direcionando de maneira errada. Uhum. Então, assim, eu gostaria muito de ouvir de você dessa forma, como o Carlos. Sim. Ó, Lucas, para quem, só pro pessoal que estiver escutando, né, para entender um pouco do contexto, né, eu sou irmão do Sanchão, né, o Victor. Infelizmente, agora no mês passado, né, agosto, ele faleceu, né, com 33 anos de idade. E, sim, nós sempre fomos muito parceiros, né, cara, irmãos, né, então, é, na minha infância, quando eu tava com medo do escuro, era pra cama dele que eu corria, né, então, sim, cara, foi como que eu tô, né, cara, saudade, ela dilacera, né? Não sei se é essa a palavra certa, mas dilacera o coração, cara. A gente sente saudade porque a família sempre foi muito unida, né? Era difícil um domingo em família que não tivessem todos presentes, né? Sempre. Ou era um churrasco, ou era uma feijoada, um franguinho assado, enfim, tava sempre junto todos os domingos praticamente. E tá sendo muito difícil, né? A gente continua se reunindo, mas não tem um almoço, um jantar que tá a família reunida que o assunto não é ele, né? E é assim, ao contrário do que eu mesmo imaginei que seria, né? Em todos esses momentos a gente lembra coisas boas, sabe? A gente sorri, a gente dá risada, lembra das palhaçadas que ele gostava de fazer, né? Ele sempre foi um cara de fazer a gente rir, né? E
assim, a gente lembra dele com muito carinho, né? Tá muito recente, mas a gente lembra dele com muito carinho, né? Acho que Deus foi muito generoso com nós, assim, no sentido de conforto, sabe? A gente tá confortado. Minha mãe, meu pai, meu irmão, o Júnior. E, assim, não tá sendo fácil, né? A Raíssa, minha cunhada, minhas sobrinhas. Não tá sendo fácil, mas a gente sente que Deus está presente, sabe? E a gente sente que de alguma forma ele também tá, né? Ele não deixou de cuidar da família, né? Ele tá cuidando com boa energia, a gente sente daqui. E, cara, basicamente eu tô tranquilo, né? Tranquilo, agora mais tranquilo, né? Foram dias pesados, o tempo que ele ficou internado, os 40 dias que ele ficou internado, a família toda acompanhou, né? A gente estava sempre presente lá. Em alguns momentos eu não podia ir na visita, mas ia a minha cunhada, ia a minha mãe, meu pai, enfim, a gente estava sempre presente, né? E o último momento dele eu estava ali, segurando a mão dele, né? No último minuto dele, quando o coração parou, eu estava ali, segurando a mão dele, minha cunhada do outro lado da cama. E, assim, foi ao mesmo tempo que apavorante, né? Foi, assim, bonito porque eu sentia um amor ali, né? Eu senti o amor puro, né? Naquele momento, né? E, cara, eu acredito que da onde ele tá cuidando da gente ainda, cara. Do jeito que ele gostava. Acredito nisso, a gente sente, sabe? Não sei explicar, mas a gente sente, né? Acho que Carlos, através desse conforto que a gente sente, né? sim. Carlos, eu tenho uma coisa que, assim, eu acho que eu nunca te falei isso. A gente tem bastante amizade, a gente sempre conversou muito. Eu tenho uma relação com as vezes que eu estive junto com o seu irmão, por causa da nossa proximidade, de estar no mesmo ambiente, de conversar. Eu falo pra muita gente, tem muita gente que já ouviu falar e nunca soube que era o Sanches. Uhum. Porque uma vez ele falou pra mim algumas coisas e, tipo, eu acho incrível o que eu vou falar agora no sentido de como o seu irmão, mano, ele tava disposto a ajudar todo mundo sem muito, tipo assim, ele não esperava que a gente fosse fazer algo por ele. Ele fazia. Por que eu falo isso? Porque em determinado momento, a gente teve a oportunidade de estar junto num evento. E aí, meu, eu tava passando um puta perrengue aqui na agência. Mas tava se levantando como todas as vezes, tal. E aí você tava perto, ele chegou e falou assim pra mim, falou: "E aí, como tá a sua agência?" Eu falei: "Mano, tá indo assim e tal." Ele falou: "Mano, esquenta a cabeça. Você já passou um monte de gente. Porque com quanto tempo tá a sua agência? 3, 4 anos? Tem gente que não passa do primeiro. Pode parecer que tá difícil, mas você já passou uma porrada de gente. Continua só olhando pra frente e fazendo seu caminho, é trampar. O que você precisa é trabalhar. Uma hora você acerta." Tipo assim, naquele momento, ele não precisava fazer isso. Naquele momento, ele não teria por no sentido assim, várias outras pessoas não fariam. Porque ele estava muito à frente de negócio como estrutura do que era a realidade que eu estava vivendo naquele momento. Só que, meu, ele não olhou para isso. Veio leve. Ele só falou como, tipo assim, mano, eu só tô Sim. trocando ideia. Eu brinco que nesse dia, a gente tava conversando, aí ele fez um story lá, tal, não sei o que. Eu falei: "Caramba, mano, eu venho aqui para nós conversar, tal." Enfim, aí você... Ele falou assim, eu brinquei com ele, que ele falou: "Pô, no seu story você fala aos nóia aqui da onde eu moro." Aí ele falou: "Não, olha pra você, mano, uma cara de corintiano, brincando, deu risada, tal." E falou assim: "Esquenta a cabeça não, mano. Eu vou falar de todo mundo mesmo." Brincou, tipo, o ambiente ficava leve, mas Sim. assim, mano, de um coração imenso, no sentido de... Uma vez a gente recebeu uma ligação na agência, uma pessoa falou assim: "Ah, quem me indicou foi o Sanches. Falou que você vai resolver meu problema." Tipo assim, a gente nunca teve nenhum tipo de conversa técnica que ele pudesse, tipo, olhar e falar assim: "Pô,
Sim. Mano, você consegue resolver isso aqui. Sim, sim. Cara, isso daí é muito espiritual, sabia? É um negócio de um coração gigante, mano. Isso aí é muito espiritual, Lucas. Porque assim, o que as pessoas não levam em conta, tá? É que quando Deus fala que é pai e somos irmãos, não é aqui na terra, meu amigo. Não é só aqui na terra. Quando todo mundo partir, a gente vai estar tudo na mesma casa, amigão. E aí, como que vai ser? O coleguinha que você não ajudou, que você teve a oportunidade de ajudar, aquele que você, sem querer, ofendeu de alguma forma, não se redimiu. Imagina você destratar uma pessoa aqui agora, ou, enfim, discutir com essa pessoa agora, e daqui a pouco você tá dentro da mesma casa que ela pela eternidade. Como que vai ser? Vai ficar uma situação desagradável, não vai? Então não é melhor já, né? Aqui, enquanto a gente está aqui, já transformar a vida em algo mais leve, né? E sim, o Vitor parecia que inconscientemente ele sabia disso, cara. Eu não, até hoje eu não sei de um lugar que ele passou e ele fez um inimigo, por exemplo, uma desavença. Não sei, não sei. Ele sempre foi um cara assim muito leve, sabe? Muito leve, bons conselhos. O último evento que ele fez foi, não sei se foi em março, abril, em maio, não sei se foi em maio ou junho. Maio ou junho, né? Foi o Afiliados Brasil, né? Que teve lá em São Paulo. Eu fui com ele. Aí ele me chamou pra ir. Ele me mandou mensagem pra mim. Era um dia antes. Ele me mandou mensagem e falou: Olha, você quer ir no evento comigo? Tal, se você quiser, preenche esse formulário aí, né? E aí pegava o ingresso VIP, né? Que os palestrantes têm direito lá, uma ou duas pessoas VIP, né? E ele falou: Preenche aí. Vamos lá. Demorou. Bora. E a gente andava no evento, eu via, né? As pessoas paravam pra conversar com ele e tal, pegar dica. Cara, ele sempre foi assim, muita fluidez, ele falava, né? Não guardava o ouro, né? A gente que tem medo de guardar ouro, não vou contar porque é a experiência do cartão de crédito, né? Eu podia falar, né? Poxa, mas é a minha técnica, sou eu. Não, falei. Deus ele vai colocar a pessoa que precisa ouvir aquilo no seu caminho. Se você tiver algo para falar, ele vai colocar a pessoa que precisa ouvir, né? Quem a mais ouviu precisava, aquela informação ali não vai fazer diferença na vida da pessoa. E o Victor sempre foi essa pessoa, cara, que nunca escondeu o ouro, ele sempre falou o que tinha para falar na lata, né? E eu admirava muito isso nele, né? Muito isso, né? Ele é o que você falou, né? Um cara que de guardar boas memórias, né? De É, guardar boas memórias. é muito, muito louco isso. E assim, Carlos, seguindo nessa ideia e nesse conceito de conversa, Uhum. o que a gente pode esperar em relação agora a novos projetos do Carlos com a questão vendas? O que a gente já pode soltar de spoiler? Ou ainda tem alguma coisa acontecendo já com tudo isso? O que a gente pode imaginar aí para o futuro nessa condição que, assim, é igual a gente estava comentando, né? É um período de anos não tão longos, mas vividos de maneira muito intensamente na profissão. E a gente sabe que tem mais coisas para acontecer. Sim. E não sei nem se a gente pode aqui abrir tudo que tem para acontecer, mas já aproveitando para tentar tirar também aqui um pouquinho de spoiler para quem está assistindo a gente do que tá por vir, do que tá na cabeça do Carlos no sentido de semeando aí para a gente poder conseguir ter logo uma... Cara, um spoiler aqui. Solução de problemas. Não, já vamos pegar então esse spoiler, já começou um pouco mais cedo Solução de problemas, cara. Então, assim, eu gostaria muito, né, de poder, de alguma maneira, né, transbordar isso na vida das pessoas, né? É toda essa experiência que eu tive, toda essa bagagem, né, no mercado de vendas, né, de alguma maneira ajudar
pessoas, empresas, né? Que precisam não digo um treinamento, mas precisam de alguém com essa expertise, né, em vendas ali, que precisa resolver alguma solução, algum problema, né? Precisa de uma solução, resolver algum problema, né? E cara, eu tô pensando muito nesse sentido, né? Tem algo já certo? Não, ainda não. Mas, né? é, eu sei que vai vir coisas grandes aí pela frente, né? Maravilha. Aquela frase, né? Quem busca, alcança. Então, tudo vai do que você busca, né? E hoje eu estou buscando isso, né? De alguma maneira, é, conseguir ajudar, né? Empresas ou pessoas que precisam dessa solução, né? Precisam de um cara que sabe resolver problemas, né? E é basicamente isso, cara. Maravilha. Carlos, a gente sempre gosta aqui de seguir com um pouquinho ali mais próximo do final do nosso episódio, fazendo uma pergunta que é aquela que nos faz pensar um pouquinho, refletir sobre, né? Falar sobre. Mas assim, Carlos, é seu último suspiro e você tem a possibilidade de olhar para trás e ver o seu legado. Que legado é esse que o Carlos deseja ver? Olha, rapaz. Cara, sem pensar muito aqui, eu gostaria muito de olhar para trás e ver que as minhas filhas são boas pessoas, sabe? Bons seres humanos, né? Não só boas pessoas, bons seres humanos, né? É, sabe que hoje o mundo está contaminado pela internet, né? Ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, é a solução de muito problema, também está trazendo muitos outros, né? E sério, eu tenho um pouco de medo, né, sobre isso, né, em relação às minhas filhas, mas acho que o maior legado que eu possa olhar para trás assim e falar, poxa, eu consegui, seria ver elas como bons seres humanos, sabe? É, ajudar quem precisa, né? É, respeitar quem tem que ser respeitado, né? Todos devem ser respeitados. Então, quero que elas cresçam com essa filosofia, né? E acho que é o maior legado que eu poderia olhar para trás assim e falar, poxa, eu consegui. É isso, cara. É ver minhas filhas como boas pessoas, sabe? Porque é uma concepção que, eu vou ser muito sincero, de várias conversas aqui, o pessoal pode ver isso lá no canal. Eu escutei isso 2 vezes. E isso para mim mostra uma questão assim, é lógico que é importante. Faz todo sentido. Ah, eu quero ajudar pessoas, eu quero transformar. Mas quando você olha para dentro e você vê os seus frutos Uhum. gerando boas sementes para boas árvores, Sim, que eles vão replicar em outros frutos, é uma, é uma concepção de legado incrível. sim. É isso, é. Você falou tudo, cara, né? É, Que adianta você ser um pé de melancia, mas, poxa, melancia aguada, né? Só dá melancia aguada, meu. Cadê a melancia docinha, né? Poxa, não adianta. Tem que ter um cuidado, né? E, cara, esse é o maior legado que eu poderia ter na vida, né? É o que eu tô buscando, tá? É o que eu tô buscando. Não é o que eu quero, não. É o que eu tô buscando e com fé em Deus eu vou conseguir, né? certeza. Isso, Né? E, Carlos, eu tenho certeza que esses caminhos eles são muito claros porque a gente te conhece, conhece todo o sua índole, conhece todos os seus pensamentos e eu tenho certeza que isso vai refletir nas meninas, certeza. sim, sim, cara. Então, E assim, muito disso vem do meu irmão também, cara. Ele, né, deixou 3 filhas, né? Clara, Laura e Sofia. E, cara, são meninas incríveis, sim, incríveis. Todas puxaram o pai e um pouquinho da mãe também, né? Mas todas puxaram o pai, né? É, uma delas, a Sofia, né? Que é a do meio, empreendedora raiz, cara. Tem 11 anos,
Ah, desculpa se eu errar, tá, Sophie? Já tá Assim, pedindo desculpa agora porque tá na 11 dúvida. 11 anos, e assim, meu, que você der na mão dela, ela vende, sabe? E tem muito dele, assim, mas o principal que a gente vê é a honestidade, cara. A honestidade. Ele deixa um legado, assim, de honestidade para as filhas que eu quero chegar nesse nível. Eu quero deixar se eu puder deixar um pouquinho do legado que ele deixou, nossa, eu vou estar satisfeito, sabe? São meninas incríveis, né? E a partir do momento que a gente tem filho, a gente descobre que nosso propósito, né? Como pai, né? A gente descobre que, meu, é aquilo, cara. E é isso, Lucas. Se eu falar muito aqui, eu vou acabar chorando. Carlos, meu, te agradecer imensamente por esse nosso bate-papo. Imagina. Já vou te deixar um convite aqui aberto. Aqui tem portas abertas a hora que você quiser para a gente poder, inclusive, falar sobre esses novos projetos, apresentar Sim. isso aí para a galera. Você tem portas abertas aqui, você sabe disso. Nós somos parceiros de longa data aí, a gente já tá junto nessa corrida e nessa caminhada há bastante tempo e foi um prazer incrível poder contar com esse bate-papo seu aqui. Legal. A gente precisa vir aqui também, inclusive, para falar mais sobre isso, sobre técnicas, sobre como realmente transformar a vida das pessoas, igual você falou, né? Você hoje poder realizar o sonho, isso em off, não, você uma vez comentou, falou assim, meu, a sensação de você conseguir ali sentar com o cara achar que ele não tem condição, você mostrar para ele um plano, uma estratégia de como ele vai adquirir, mano, a casa dele. O cara tá adquirindo um negócio, você tá transformando a vida do cara num sentido tão amplo, né? O cara conseguir realizar um sonho. Às vezes o cara sonhou aquilo a vida inteira. É uma missão, cara. Então, mano, a gente ter compartilhar isso. E assim, novamente te agradecer demais, mano, imensamente. Tamo junto, Lucas. Tamo junto sempre. E assim, não tenho palavras para te agradecer. Vou te pedir agora para você, olhando ali para a lente da verdade, deixar suas redes sociais, suas mídias, como a gente encontra o Orlando Carlos, como a gente consegue ter acesso a essa pessoa incrível. Deixar aqui para as pessoas. Vai estar no link da descrição, mas você, nada melhor do que você apresentando para as pessoas, como que as pessoas te acham. Meu Instagram, @eu Orlando Carlos, tá? É só seguir. Dá pra fazer um cortezinho, né? Só passa as redes. Só Não, passa o fica à Instagram vontade. de boa, né? É. Tá. Meu Instagram, @eu Orlando Carlos, tá? Como vocês viram, eu sou corretor de imóveis, então se você estiver precisando de um apartamento, terreno, uma casa. É brincadeira. Mas brincadeira por quê? Por que não, né? Se precisar, tamo aí, não é? Sim, sim. Quem quiser me buscar como profissional, né? É só me chamar no direct. Tem o link do meu WhatsApp lá na bio também. E tô aqui para resolver problemas. Se você está procurando um corretor, vendedor para te mostrar catálogo, não sou eu, tá? Tô aqui para resolver problemas. Então, se você busca o imóvel ideal, não sabe como, me chama que a gente encontra, a gente dá um jeito. Incrível, isso, Carlinhos. né? Carlos, muito obrigado novamente. E vou deixar um recado aqui para vocês que assistiram até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, sentar o dedo no like, que isso mostra pra gente que o que a gente está fazendo tem relevância, tem importância, que o projeto tá ficando bacana. Tem crítica? Mete comentário aí. Pode falar que a gente escuta, responde, que não tem erro não. E se gostou também, coloca lá que gostou pra gente saber que o trabalho está sendo bem feito. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui e até mais!